Eu sei que muitos já estão cansados de tanto falar sobre teologia, mas peço apenas mais um pouco da sua atenção, que esse tema me fascina, e prometo ser breve. Enquanto isso, que tal explorar vídeos sobre a noite de São Bartolomeu, os Merovingios ou os Amish? Mas hoje nosso foco é nos 12 apóstolos, quem eram, o que sabemos sobre eles e por que carregam esse nome tão especial. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nada. E agora, prepare-se para uma história que vai muito além do óbvio. A palavra apóstolo vem do grego apóstolos, que significa enviado. Esse termo, tão incorporado ao nosso vocabulário, designa aqueles que foram escolhidos por Jesus Cristo para serem seus discípulos e propagar o Evangelho pelo mundo. Sua missão era monumental: transformar o curso da história humana e levar a mensagem cristã aos confins da terra. Muitos daqueles que assumiram esse desafio, arriscando a própria vida para levar a boa nova a povos que nem sequer conheciam Cristo, foram orados pela Igreja com o título de igual aos apóstolos e canonizados como santos. Mas aqui vai uma surpresa: os apóstolos não se limitavam a apenas 12. Os textos sagrados mencionam que Jesus era seguido por uma multidão, e há registros de 70 discípulos mais próximos, também chamados de apóstolos. Um dos mais famosos, Paulo, nem sequer fez parte desse grupo inicial. Então, por que essa seleção de 12 homens recebeu uma missão tão singular? A resposta está na simbologia. Na época de Jesus, 12 eram as tribos de Israel, que embora, na prática, apenas 2,5 sobrevivessem: Judá, Benjamim e metade de Levi. As demais eram consideradas extintas desde a conquista do Reino do Norte. Os judeus acreditavam que Deus traria de volta essas tribos perdidas, dispersas entre as nações. Ao escolher 12 apóstolos, Cristo não estava reconstruindo o antigo Israel, mas fundando um novo, a Igreja. Foi assim que ele designou os 12 como os patriarcas desse novo povo de Deus. Eu os envio como ovelhas entre lobos, disse-lhes Jesus. Essas palavras podem soar estranhas se pensarmos que, inicialmente, sua pregação se concentrou na Galileia, entre os judeus, onde foram recebidos com hospitalidade, respeito e até admiração. Mas tudo mudou após a crucificação. Quando as autoridades religiosas começaram a perseguir os seguidores de Cristo, os apóstolos entenderam o real significado daqueles alertas. Dentro de Israel, enfrentaram hostilidade e, fora dele, entre os gentios, a missão se tornou ainda mais perigosa. Foram espancados, presos, torturados. Dos 12 discípulos mais próximos de Jesus, apenas João, o evangelista, morreu de causas naturais. Todos os outros sofreram martírio ao estabelecer as primeiras comunidades cristãs. Esses homens não apenas pregavam, deixaram sucessores, os primeiros bispos, encarregados de guiar espiritualmente os fiéis. Essa cadeia de transmissão, chamada sucessão apostólica, conecta cada sacerdote de hoje a uma linhagem que remonta aos próprios apóstolos. É por isso que a Igreja é chamada de apostólica, sua autoridade e tradição vem diretamente daqueles que caminharam ao lado de Cristo. Entre os que continuaram a obra dos 12, Paulo se destaca. Perseguidor dos cristãos, sua conversão foi tão radical que ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Conhecido como o apóstolo dos gentios, foi um dos primeiros a levar a mensagem cristã além das fronteiras do judaísmo, abrindo caminho para a universalização da fé. Agora, o que sabemos sobre esses 12 homens? Talvez o mais famoso seja Simão, filho de João, ou Jonas, mais conhecido como Pedro, nome dado por Jesus. Petros, em grego, e Kefa, em aramaico, significam pedra. Sim, o homem que negou Cristo 3 vezes, que tentou andar sobre as águas e que cortou a orelha de um soldado para defender seu mestre, tornou-se a pedra fundamental da Igreja primitiva. Para os católicos, ele é o primeiro Papa; para os ortodoxos, o primeiro patriarca de Antioquia. Nas artes, é retratado com chaves, símbolo da autoridade que Jesus lhe conferiu: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ao lado de Paulo, forma uma dupla icônica. Enquanto este ostenta uma barba longa e filosófica, Pedro aparece com uma barba curta, de homem simples. Sua morte é envolta em lendas. Segundo textos apócrifos, após um confronto com o mágico Simão, o Magus, Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo em Roma, a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu mestre. Mas e André, o primeiro chamado? Afinal, não foi ele o primeiro a seguir Jesus? A questão é mais complexa. Embora o Evangelho de João afirme que André foi o primeiro a ser convocado, Mateus e Lucas o colocam em segundo lugar, atrás de seu irmão Pedro.
Marcos, por sua vez, nem o menciona entre os 4 primeiros. André estava sempre presente, mas raramente se destacava, exceto em momentos coletivos, como quando todos os discípulos erraram. Enquanto Pedro brilhava nas multidões, André trabalhava nos bastidores, sem alarde. Seu nome, que vem do grego andros, homem, corajoso, contrasta com sua discreta atuação nos textos canônicos. Além de estar presente nos momentos-chave, sua única ação registrada nos evangelhos foi encontrar o menino com os pães e peixes que Jesus multiplicou para alimentar 5.000 pessoas. Foram os textos apócrifos que lhe deram um papel mais heróico: ressuscitou mortos, provocou terremotos, salvou companheiros de canibais e até realizou um aborto mágico. Assim, você leu certo. A tradição diz que foi crucificado em um cruz em forma de X, o famoso Cruz de Santo André, que hoje aparece na bandeira da Escócia. Dos 5 ou 6 relatos apócrifos sobre os feitos dos apóstolos, a maioria dos estudiosos, isso já é assunto para outra conversa. A maioria dos estudiosos considera os Atos de André o mais antigo entre os textos apócrifos apostólicos, embora muitos argumentem que também seja o mais extenso. Fragmentos dispersos e uma polêmica acirrada em torno dele revelam que, por séculos, essa obra circulou com popularidade surpreendente. O primeiro registro aparece nos escritos de Eusébio de Cesareia, historiador da Igreja que, sem rodeios, descartou o texto como absurdo e desprovido de valor. Mas nem todos compartilharam seu ceticismo. O bispo Gregório de Tours, já no século VI, encontrou uma cópia, traduziu-a para o latim, antes de morrer, convenientemente editou o original, removendo repetições, suavizando passagens heréticas e inserindo doutrinas mais alinhadas à ortodoxia. O Ocidente, porém, ignorou o texto após o século IX. Excluído do cânon, foi oficialmente classificado como apócrifo no século XVI, um destino comum a narrativas que desafiavam a versão oficial da fé. Nos evangelhos canônicos, André é quase uma sombra. Mas nos Atos, atribuídos a um autor anônimo, porém eruditíssimo, com domínio retórico e filosófico que beira o enigmático, sua trajetória explode em milagres e controvérsias. A tradição o envia à Ásia Menor após a Ascensão, onde sua segunda missão termina em martírio na Caia. Gregório de Tours, aliás, acrescenta um detalhe pitoresco: após a divisão territorial entre os apóstolos, André teria sido designado a Acaia, enquanto Mateus seguiu para o Dom. Quando este último caiu em desgraça, coube a André resgatá-lo. No caminho de volta, um cego implorou por esmolas. André, percebendo a armadilha demoníaca por trás do pedido, não só devolveu-lhe a visão como ordenou que lhe dessem roupas novas, gesto que, segundo o texto, fez a multidão se despir espontaneamente para obedecê-lo. Os milagres se multiplicam. Um jovem, acusado pela própria mãe de rejeitar seus avanços incestuosos, é condenado à morte pelo procônsul. André ora, a terra treme, o juiz despenca do trono e se converte. A mãe, por sua vez, seca como uma folha morta e morre. É apenas uma amostra do repertório de André, mas, com mais 10 apóstolos pela frente, é hora de seguir adiante. Entre os 12, não eram só Pedro e André que compartilhavam laços de sangue. A dupla mais famosa e explosiva era formada por Tiago e João, os filhos do trovão, apelido que, segundo a tradição, refletia seu temperamento impetuoso. Tiago, o maior, para distingui-lo do homônimo, provavelmente mais velho, era um dos 3 pilares do círculo íntimo de Jesus, ao lado de Pedro e João. Esses 3 testemunharam a transfiguração quando Cristo se iluminou como o sol, conversando com os fantasmas de Moisés e Elias, e foram os únicos a quem Jesus permitiu acompanhá-lo no Getsêmani. Mas a proximidade não o salvou da tragédia. Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer martirizado, decapitado por Herodes Agripa, como registra Atos 12. Seu fim foi rápido, sem os floreios dramáticos de outros, mas isso não impediu que lhe atribuíssem um apócrifo intrigante, o Apocalipse de Tiago, ou a Revelação Secreta de Tiago, onde Jesus, já ressuscitado, desvela a Pedro e Tiago os segredos da salvação. Esse texto, preservado em uma única cópia copta encontrada na biblioteca de Nag Hammadi, aquele tesouro de manuscritos gnósticos descoberto em 1945 no Egito, é um quebra-cabeça para os estudiosos. Ron Cameron, em The Other Gospels, demonstra que suas sentenças secretas não dependem dos evangelhos canônicos, ao contrário, parecem vir de uma tradição oral independente, possivelmente tão antiga quanto o século I. As inconsistências no texto alimentam 3 teorias. 1. Seriam 2 obras distintas, uma carta e um apocalipse,
fundidas por um editor que ajustou o material para engrandecer Tiago. 2. Os trechos sobre martírio e profecia seriam acréscimos posteriores, camuflando um núcleo original de ditos breves. Ou 3. Tudo sairia da pena de um único autor, dado o uso peculiar de verbos no futuro, embora isso também possa ser obra de um redator tentando harmonizar as partes. Data-se o texto final do século II, mas suas fontes, como os Logia de Jesus, podem remeter ao século I. E aqui começam as confusões. Quantos Joões havia no Novo Testamento? A tradição das igrejas orientais e ocidentais insiste que João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, autor do quarto evangelho, João, o presbítero, atribuído às 3 epístolas joaninas, e João de Patmos, autor do Apocalipse, são a mesma pessoa, além de ser um discípulo amado que repousou sobre o peito de Jesus na última ceia. Mas os céticos apontam, e se forem figuras distintas? Sabemos, ao menos, que João Batista não tem nada a ver com essa turma. Seja como for, João Zebedeu teria sido o mais jovem dos 12 e o único a morrer de velhice, sem passar pelo martírio, o que, francamente, parece uma escolha consciente. Ele nunca demonstrou grande entusiasmo pela ideia. Seu apócrifo, Os Atos de João, é uma viagem alucinógena. Nele, João sobrevive a uma tentativa de envenenamento quando o vinho na taça evapora milagrosamente. Na iconografia, vira uma serpente, ressuscita um casal morto, derruba o altar de Ártemis com pulsos mentais e expulsa pulgas de seu tapete com um comando divino, tudo enquanto dorme. O texto, escrito por um tal Leucius Charinus, um nome claramente pseudônimo, reflete o docetismo, heresia que negava a materialidade de Cristo, reduzindo-o a uma mera aparência humana. Não à toa, o patriarca Fócio, no século IX, classificou a obra como absurda e perigosa, cheia de hinos mágicos para exorcizar demônios. Sua combinação de gnosticismo tardio, conteúdo grotesco e heterodoxia radical selou seu destino. Rejeitada pela igreja primitiva, hoje serve mais como curiosidade do que como fonte histórica. Assim que mencionamos as 2 duplas de irmãos, Pedro, André e Tiago João, os demais apóstolos começam a se dissolver no fundo da narrativa. Tomemos Filipe, cujo nome grego, Filipos, significa, ironicamente, amante de cavalos. Natural de Betsaida, cidade natal de Pedro e André, onde Filipe não só apresenta Jesus a outros futuros apóstolos, como parece flutuar nas margens dos relatos evangélicos, sempre presente, nunca protagonista. É ele quem, com um cálculo frio de contador, lembra ao mestre que 200 denários não dariam para alimentar nem a metade da multidão faminta. E é também ele quem, após esse breve momento de pragmatismo, some nas sombras da história. Ou quase. Aqui começa o problema. Filipe não é um, mas 2. O apóstolo Filipe, nosso homem de Betsaida, confundiu-se ao longo dos séculos com Filipe, o evangelista, aquele que batiza o eunuco etíope em Atos dos Apóstolos. A tradição posterior, porém, não se contentou com essa ambiguidade. Textos apócrifos como os Atos de Filipe tecem uma narrativa tão extravagante que faz os milagres canônicos parecerem meros truques de feira. Nesse relato, Filipe viaja com sua irmã biológica, Mariana, e seu irmão espiritual, Bartolomeu, por terras da Grécia, Frígia e Síria, onde sua missão assume contornos de épico fantástico, converte um bode falante em um leopardo articulado. Sim, você leu certo, antes de enfrentar e matar um dragão, tudo isso enquanto espalha o evangelho como quem semeia sementes em solo fértil. Mas o clímax ocorre em Hierápolis, cidade de cultos pagãos e templos dedicados à mãe dos seres, uma divindade serpente. Ao chegar, Filipe e seus companheiros são recebidos com hostilidade, são submetidos a provações andemoníacas, sobrevivem a torturas e, é claro, realizam milagres em série. O ápice: a destruição do templo da deusa serpente, onde o monstro mitológico, descrito como uma entidade híbrida de mulher e cobra, é reduzido a cinzas. O detalhe macabro: os anfílios andu-dragão, frutos da magia negra dos feiticeiros do faraó, sim, aqueles feiticeiros do Êxodo, cujos cajados viraram serpentes, são transformados por Filipe em homens de pele negra não por racismo, mas como castigo simbólico. Condenados a construir uma igreja com suas próprias mãos, eles desaparecem misteriosamente assim que a obra é concluída. A ironia. Apesar de tamanha proeza, a autoridade de Filipe nos textos apócrifos depende sempre do aval de Pedro ou João. Em um dos episódios, ele converte a esposa de um magistrado romano, que, furioso, ordena que Filipe e Bartolomeu sejam crucificados de cabeça para baixo. A tradição, porém,
Garante que um terremoto os libera porque, claro, até a morte hesita diante de um apóstolo que domina bodes falantes e dragões. Se Filipe é um enigma, Bartolomeu ou Natanael, como o chama João, é um fantasma. Nos evangelhos canônicos, ele mal aparece, 3 menções nos sinóticos, 0 em João, a menos que aceitemos que Natanael é Bartolomeu, hipótese que divide estudiosos. Seu nome, aliás, é um indício. Bartolomaio significa filho de Tomai, um patronímico, não um nome próprio. João, por sua vez, o apresenta como Natanael, amigo de Filipe, aquele que duvida que algo bom possa vir de Nazaré até Jesus elogiá-lo como um israelita em quem não há dolo. Mas é fora do cânon que Bartolomeu ganha vida. Os Perguntas de Bartolomeu, um apócrifo sensacionalista, o retrata como o único apóstolo ousado o suficiente para interrogar Jesus após a ressurreição. E que perguntas! Ele exige que Cristo levante a terra como um tapete para revelar as portas do inferno, e exige que Satanás seja convocado para que possa pisar em seu pescoço enquanto faz suas indagações, e, de quebra, obtém detalhes íntimos do primeiro encontro entre Deus e Maria. O texto, preservado em grego, latim e eslavo eclesiástico, varia tanto entre cópias que parece um jogo telefônico teológico, mas seu tom é inconfundível, uma mistura de Apocalipse com fofoca celestial, onde o mistério da queda do homem é atribuído a Satanás envenenando as águas do Éden. A morte de Bartolomeu, porém, é que consagra sua lenda. A versão mais famosa e mais grotesca conta que ele foi esfolado vivo por ordem do rei da Armênia. Daí sua iconografia, um homem segurando sua própria pele, como se fosse um casaco descosturado. Diz a lenda que Michelangelo, ao pintar o Juízo Final na Capela Sistina, incluiu um autorretrato na pele de Bartolomeu, literalmente. Olhe bem, o rosto no pedaço de pele que o santo segura é o do próprio artista, como se o gênio renascentista tivesse se imaginado julgado por Cristo. E então chegamos a Tomé, o apóstolo que a posteridade reduziu a um clichê, Foma, o incrédulo. O ironicamente chamado Dídimo, gêmeo em grego, cujo nome verdadeiro pode ter sido Judas, não o Iscariotes, mas Judas Tomé, para diferenciá-lo dos outros Judases no grupo. Os evangelhos canônicos lhe reservam um papel ambíguo, é o que duvida da ressurreição até tocar as feridas de Cristo, mas também é o que, em João, declara com fervor, Senhor meu e Deus meu. A confissão de fé mais explícita dos 4 evangelhos. Os apócrifos, porém, transformam Tomé em um aventureiro digno de um filme de Indiana Jones. Nos Atos de Tomé, ele viaja à Índia, onde, aliás, ainda hoje existe uma antiga comunidade cristã que se diz fundada por ele, domina leões e cães para devorarem seus inimigos, ressuscita mortos e, pasme, constrói um palácio celestial para um rei indiano, que só é revelado como ilusório após a conversão do monarca. O mesmo Tomé que exigiu provas da ressurreição agora ordena milagres com a autoridade de um general divino. Mas por que é gêmeo? Aqui, a especulação é deliciosa. Alguns sugerem que ele era irmão gêmeo de Jesus, teoria herética, mas que explica seu ceticismo inicial, como acreditar que ele ressuscitou, se eu conhecia demais. Outros, que o título era metafórico, referindo-se à sua semelhança espiritual com Cristo. Ou, mais prosaicamente, que Antomé era um apelido para diferenciá-lo dos outros 3 Judases entre os 12. E então há Mateus, o apóstolo que o mundo lembra mais como autor do que como discípulo. Seu evangelho, o primeiro do Novo Testamento, é atribuído a ele por tradição, embora o texto em si nunca o afirme. Nos relatos canônicos, ele é Levi, o publicano, o cobrador de impostos odiado por seu próprio povo, que abandona a mesa de arrecadação ao primeiro chamado de Jesus. Marcos e Lucas o chamam de Levi e João, como de hábito, o ignora por completo. A ironia. O homem que registrou as palavras andai a César o que é de César era justamente aquele que, antes, tomava de César e do povo. Sua reabilitação é tão radical que a tradição posterior o transforma em mártir, esfolado, decapitado ou queimado, dependendo da versão. Mas seu legado não está em milagres ou batalhas contra dragões, e sim nas páginas que, supostamente, escreveu um evangelho repleto de citações do Antigo Testamento, como se quisesse provar, linha por linha, que o Messias dos judeus era aquele mesmo carpinteiro de Nazaré que o havia resgatado da mesquinhez dos números. E assim, entre dragões, esfolamentos e gêmeos misteriosos, os apóstolos a menores a revelam uma verdade incômoda: a história dos 12 não é um coro uníssono, mas um mosaico de vozes dissonantes, onde a fé convive com a dúvida, o milagre com o grotesco, e a santidade com o absurdo. Afinal, se até um bode falante pode se converter, que desculpa nos resta?
Mas enquanto os judeus contratavam Paulo de Tarso para defender sua causa, com exceção de uma vaga menção de Eusébio de Cesareia, o termo nazarenos ainda não havia se destacado como sinônimo de cristãos. Foi Epifânio, em seu Panarion, quem no século IV registrou que essa denominação originalmente designava uma seita judia que acreditava em Jesus como Messias. E aqui a ironia se espalha como vinho em um banquete: os nazarenos, liderados por Tiago, o justo irmão, ou não, de Jesus, eram os guardiões mais rigorosos da lei de Moisés. Sim, o mesmo Tiago que, segundo 1 Coríntios 15:7, teve o privilégio de uma aparição exclusiva do Cristo ressuscitado antes mesmo dos demais apóstolos. Como se o mestre dissesse: primeiro, a família. Depois, os amigos. E falando em família, Mateus, aquele que a tradição transformou em autor de um evangelho e de um evangelho da infância, que, na verdade, é pouco mais que um remix dos textos apócrifos de Tomé e do próprio Tiago, teria morrido martirizado. Mas como? Onde? As versões se multiplicam como pães na ceia: espadas, machados, fogueiras. A história adora um bom mistério, especialmente quando envolve sangue de santo. Agora, prepare-se para o labirinto dos Tiagos. Há Tiago, filho de Alfeu, que talvez seja o mesmo Tiago, o menor, mencionado por Mateus e Marcos. Ou não. Há também Tiago, o justo, irmão de Jesus, ou primo, ou meio-irmão, dependendo de quão literal você leva a palavra irmão ou e de qual igreja você frequenta. Esse Tiago não era qualquer um, líder da igreja de Jerusalém, autor de uma epístola canônica e de um evangelho de Tiago tão fantástico que faz as novelas mexicanas parecerem documentários. Nele, parteiras têm as mãos queimadas ao verificar a virgindade de Maria. Sim, isso aconteceu, e anjos servem refeições à menina no templo como se fosse um room service celestial. Se Tiago, o menor, não for o mesmo que Tiago, o justo, tudo o que sabemos dele se resume a uma lenda: ter sido crucificado no Egito. Um final digno de um apóstolo, ou de um personagem esquecido num roteiro de Hollywood. E então chegamos a Judas, não aquele Judas, claro, mas o outro. Ou os outros. Porque Judas, filho de Tiago, ou Tadeu, ou Lebeu, dependendo da tradução que você pegar, é um quebra-cabeça de identidades. Seria ele o irmão de Jesus? O autor da breve epístola de Judas, onde ele avisa, com a delicadeza de um profeta irritado, que os falsos mestres estão transformando a graça de Deus em liberdade para a devassidão? Seus alertas soam como um sermão de fogo: Sodoma, Gomorra, anjos rebeldes, tudo para lembrar aos cristãos judeus que a fé não é um buffet onde se escolhe só o que agrada. Mas é claro que a fama de Judas Iscariotes ofusca qualquer outro Judas. O nome virou sinônimo de traição, graças aos 30 dinheiros e ao beijo que selou o destino de Jesus. Mateus diz que ele se enforcou, remorsoso. Lucas, em Atos, prefere uma versão mais cinematográfica: o dinheiro compra um campo, Judas tropeça, cai e, explode como um balão cheio de pecado. As motivações? Um enigma. Satanás o possuía? Ele esperava que Jesus liderasse uma revolta armada? Ou, como sugere o Evangelho de Judas, descoberto tarde demais para salvar sua reputação, ele era na verdade o herói oculto da história, cumprindo um script divino onde a traição era o preço do salvamento? Jesus teria sussurrado: traia-me, Judas, para que a profecia se cumpra. E ele, o bode expiatório eterno, aceitou carregar o ódio da humanidade nas costas. O Alcorão, por sua vez, os chama de Al-Avariyun, os purificados. Não são apenas mensageiros, como o apóstolos grego sugere, mas aqueles que se lavaram de toda impureza, como se sua santidade fosse uma brancura impossível de manchar. Ali ibn Abi Talib, primo e genro de Maomé, dizia que eram chamados assim porque a purificavam a si mesmos e aos outros com seus conselhos. Uma bela imagem, até você lembrar que, no mesmo Alcorão, a Surata Yassín mencionam os enviados, provavelmente os apóstolos de Jesus, como portadores de um aviso a Antioquia. Aqui, o Islã faz uma dança delicada, reconhece sua importância, mas recusa o Novo Testamento que eles ajudaram a escrever. Afinal, como conciliar a mensagem de Jesus com uma igreja que, séculos depois, o transformaria em Deus? E assim, entre irmãos que podem não ser irmãos, Judas que podem ser 3 em 1, e Tiagos que se multiplicam como pães na última ceia, os apóstolos se revelam menos como pilares inabaláveis e mais como espelhos de nossa própria confusão. Eles duvidaram, traíram, escreveram versões conflitantes da mesma história e, ainda assim, foram chamados de ampurificados.
Se isso não é uma lição de graça, então o que é? Talvez a verdadeira mensagem não esteja no que eles foram, mas no que sobreviveu apesar deles, uma fé que resiste a contradições, traições e até a si mesma. Afinal, se até um traidor pode ser redimido numa versão alternativa do Evangelho, que esperança nos resta? E aqui está o cerne da questão: se o pecado original, a crucificação, a redenção e até a própria divindade de Cristo são pilares que o cristianismo erigiu com base nos relatos dos apóstolos, como o Islã pode afirmar que preservou a mensagem original de Jesus? Os apóstolos são mencionados no Alcorão não como indivíduos, mas como um grupo, uma coletividade ambígua, quase fantasmagórica. Enquanto o Corão os cita 3 vezes com uma reverência distanciada, os hadiths e os tafsirs, as exegeses islâmicas, preenchem as lacunas com detalhes surpreendentes, 12 nomes, ecoando os 12 do Evangelho, mas com variações que soam como sombras de um mesmo espelho quebrado. Em textos xiitas, eles chegam a ser comparados aos 12 imames, como se a sucessão sagrada fosse um padrão universal, uma lei oculta que une profetas e messias. E então há Pedro. Para católicos e ortodoxos, ele é a pedra angular, sobre esta pedra construirei minha igreja, a Mateus 16:18, o vigário de Cristo na terra. Mas a tradição islâmica, especialmente a xiita, não apenas repete esse conceito de sucessão, como o eleva a um paralelo quase literal. Pedro teria sido o terceiro mensageiro enviado a Antioquia, um título que ressoa com a hierarquia dos auxia, os sucessores, no Islã. A ele são atribuídos milagres que imitam os de Jesus, curas, ressurreições, assim como, nos hadiths, Ali ibn Abi Talib é descrito como o herdeiro espiritual de Maomé, capaz de feitos sobrenaturais. Alguns relatos xiitas chegam a afirmar que Pedro era primo de Maria, um detalhe que não parece casual, afinal, Ali também era primo de Maomé. Seria essa uma tentativa de inscrever Pedro no Al-Bayt, a família da casa do profeta islâmico? Uma forma de transformar os apóstolos em um Al-Bayt aramaico, um clã sagrado que antecede e espelha o de Maomé? A história deles, porém, não é de glória, mas de sangue. Os apóstolos e bispos de Jerusalém foram caçados durante todo o século I e início do segundo. Pedro, crucificado de cabeça para baixo em Roma, Tiago, apedrejado até a morte em Jerusalém e Judas, não o Iscariotes, mas o Tadeu, decapitado em Beirute e Simão, o Zelote, executado pelas autoridades romanas. Seriam esses os apóstolos justos em que o Corão menciona em 61:14, quando diz: nós auxiliamos os que creram contra seus inimigos, e eles saíram vitoriosos? Se, no Islã, o martírio é a maior das vitórias, então suas mortes brutais não foram derrotas, mas triunfos em um plano cósmico. Os xiitas, com sua teologia do imamato martirizado, reconheceriam nesse destino uma familiaridade assombrosa, uma linhagem de líderes assassinados, cujo sangue selaria não o fim, mas a continuidade de uma mensagem. Há um detalhe perturbador nas fontes judias e cristãs primitivas. José Flávio, o historiador judeu, liga a destruição do Segundo Templo ao assassinato injusto de Tiago, o Justo, um eco das narrativas corânicas sobre profetas como Ud, Salé ou Ló, cujas comunidades rebeldes foram aniquiladas depois de expulsá-los. É como se a história se repetisse em ciclos de rejeição e castigo, criando um vácuo que só um novo profeta poderia preencher. Um profeta que, segundo a tradição islâmica, esclareceria a natureza de Deus e a relação do homem com a lei divina. Jesus e seus apóstolos, afinal, são figuras históricas também para o Islã, mas o que emerge dos escritos de Tiago, de Judas, da Didaché ou da comunidade de Jerusalém é uma fé messiânica apegada à Torá, sem ênfase na divindade de Jesus ou em uma redenção universal. Seria esse o cristianismo original em que Maomé teria restaurado? E agora, a pergunta que fica no ar: se os apóstolos foram tão humanos, traidores, divididos, perseguidos, como suas vozes podem ter sido a base de 2 das maiores religiões do mundo? Talvez a resposta esteja justamente aí, na fragilidade que torna a fé necessária. Porque quando a história é escrita por homens imperfeitos, só o divino, ou o que alegamos ser divino, pode dar-lhe sentido. E se o Islã e o cristianismo disputam a herança de Jesus, ambos concordam em uma coisa: a mensagem sobreviveu apesar dos mensageiros. Ou, quem sabe, por causa deles.